ambiente, por favor, então, atenção, né? Beleza? Pode começar aí. O nosso projeto é a análise comparativa da cinemática da coluna vertebral da marcha da corrida. A gente aqui vai falar da análise do comprimento, da frequência e os eventos da marcha da corrida. Eu sou o Pablo e ele é o Daniel. Muitas pessoas têm procurado as atividades de marcha e corrida pelos benefícios que essas atividades proporcionam à saúde. Além disso, são as principais formas de locomoção do homem e podem ser praticadas em diferentes lugares. Nessa apresentação, a gente vai usar o termo locomoção para falar marcha e corrida para ser mais resumidamente. A locomoção não é um assunto novo, despertou o interesse de vários pensadores como Aristóteles e Da Vinci. Atualmente, diferentes instrumentos têm sido utilizados na análise da locomoção. Por exemplo, registro videográfico de membros inferiores e plataforma de força. A figura 1 ilustra a filmagem de membros inferiores e a figura 2 é uma esteira comercial instrumentada com plataforma de força. Essa esteira ela nos fornece um momento de toque e retirada de pé, assim como os carros de peso. No primeiro método, que é o método que a gente utilizou de registro videográfico, também é possível a gente identificar o momento que ocorre toque e retirada do pé, que a partir disso a gente vai fazer a nossa análise. O termo passo é a metade de um ciclo, que é o do toque de um pé até o toque do outro pé. O termo passada é o ciclo completo, que é o do toque de um pé até o toque desse mesmo pé no chão. Na nossa análise a gente usou a passada. Bom, direito, caracterizando um duplo apoio. Posteriormente ocorre a retirada do pé esquerdo, caracterizando um apoio simples. Posteriormente ocorre o toque do pé esquerdo, caracterizando um outro duplo apoio. Depois ocorre a retirada do pé direito, caracterizando novamente um apoio simples. E finaliza com o toque do pé direito, que dá início a outro ciclo. Fim de um ciclo e início de outro. A corrida ela apresenta uma fase de apoio simples, que um pé no chão, e a fase de voo, quando os dois pés estão suspensos. Ali na figura 2 a gente pode ver a fase de voo, e aqui na figura 1 o apoio simples. Essa fase de voo é o que diferencia a marcha da corrida. Ciclo da corrida. Inicia com o toque do pé direito, caracterizando um apoio simples. Posteriormente ocorre a retirada do pé direito, caracterizando uma fase de voo. Depois ocorre o toque do pé esquerdo, caracterizando novamente um apoio simples. Depois ocorre retirada do pé esquerdo. E finaliza, quando ele retira o pé esquerdo, caracteriza uma fase de voo, finaliza novamente com o toque do pé direito, dando início ao novo ciclo. A análise da locomoção é muito importante para discriminar patologias e também permitir analisar o progresso da reabilitação de pessoas que têm algum problema. A gente pode também verificar a assimetria de comprimento do passo. O objetivo dessa parte do estudo, que essa é uma parte, parte do estudo maior. Nosso estudo é de coluna, só porque para a gente entender o que acontece na coluna durante a locomoção, a gente precisava primeiro entender o que acontecia nos membros inferiores.
para a gente poder, por exemplo, falar, logo depois do toque do pé esquerdo, a lordose ou a cifose apresenta tal curvatura. Por isso é importante a gente fazer essa análise. O objetivo dessa análise que a gente está mostrando é justamente esse: comparar, analisar comprimento e frequência da passada, também as fases da passada, em diferentes velocidades de locomoção. A gente analisou 23 voluntários, 6 mulheres e 17 homens, com a idade entre 22 e 61 anos. Aí aqui na tabela a gente pode ver mais dados sobre eles, a idade, o peso, a estatura e o IMC, com os valores médios e o desvio padrão. Sendo a idade média de 38 anos, o peso médio de 66 kg, a estatura de 1,71 m e o IMC de 22,81. Energia que está com a fonte. Porque a tomada não está funcionando. Não, Não. é a extensão. Não. Troca de entrada. Não, agora não. Troca de entrada. Ainda não foi. Tira e coloca no outro. Tira desse primeiro, coloca no outro. Porque tem um aqui no Instituto Carro. Vê se a luzinha acendeu. Vamos ver se a luz da caixa. É só soltar. Liga aí. Tem como ligar direto na tomada aqui, ó? Nessa tomada? Não, liga ele direto na Não, tomada. mas porque tá com problema nele mesmo. Vou lá também. Funcionou? Rosmar. A coleta de dados foi feita no Laboratório de Instrumentação para Biomecânica em São Paulo. As análises e o tratamento estatístico foi feito no IFG Campos de Janeiro. A gente usou estereométrica e uma câmera de vídeo digital conectada no computador, direto, em cima de um tripé. O teste iniciou com um aquecimento, posteriormente foi iniciada a sessão de filmagem, de acordo com o protocolo experimental, que tem as velocidades de 1.2, 1.5 e 1.8 metros por segundo para a marcha, e 2.2, 2.6 e 3.0 metros por segundo para a corrida. Depois a gente fez a identificação das fases do ciclo da locomoção pelo vídeo, ao longo das 16 passadas que foi separada de cada sujeito, e o toque do pé esquerdo foi usado como referência para o início e fim do ciclo da locomoção. A frequência da passada foi obtida pegando o inverso do período, e o comprimento da passada foi obtido através da razão entre velocidade e comprimento da passada. Para verificar as diferenças das variáveis, a gente usou a nova Bonney do MATLAB, e para analisar a interação linear das variáveis, a gente usou o coeficiente de correlação de Pearson. Em todas as análises, a significância estatística foi com P menor que 0,5. A gente vai mostrar alguns resultados aqui. Frequência e comprimento da passada em função da velocidade de locomoção. Na figura 1, no eixo X, que é o eixo na horizontal, a gente tem as velocidades de locomoção em metros por segundo. No eixo Y, a gente tem a frequência da passada em hertz. Bom, a gente pode observar que as velocidades de marcha de 1.2, 1.5 e 1.8 metros por segundo, quando a velocidade aumentou, houve também um aumento significativo da frequência da passada. O que não ocorreu nas velocidades de corrida, 2.2, 2.6 e 3.0 metros por segundo. Conforme a velocidade aumentou, não houve um aumento significativo da frequência da passada. Bom, a figura 2, ela é o comprimento
e o comprimento, novamente, as velocidades, aliás, estão no eixo X. A gente pode observar que, tanto na situação de marcha, quanto na situação de corrida, houve um aumento do comprimento do passo quando houve um aumento da velocidade. Ou seja, aumentou a velocidade, as pessoas caminharam com passos maiores. E esses quadradinhos, eles são valores representativos do grupo. Então ali você tem 16 passadas de cada pessoa, mais somado, sendo que são 23 indivíduos. Aí usou o tratamento estatístico na nova para poder comparar esses dados. Poder agrupar e comparar a média de todos os sujeitos. Aqui a participação relativa das fases da marcha. Aqui a gente pode ver a participação dos eventos da marcha. No eixo X aqui a gente tem as velocidades de 1.2, 1.5 e 1.8 e o percentual relativo do passo de cada evento. A figura 1 a gente vê um apoio simples. A gente vê que o aumento conforme a velocidade, o apoio simples ele teve um aumento do percentual do passo, estatisticamente significante. Na figura 2, o segundo apoio simples, também notamos que ele, conforme a velocidade aumenta, ele também aumenta. O duplo apoio, os duplo apoios que são a figura 3 e 4, conforme a velocidade aumenta, a duração dele diminui. Estatisticamente significante. Tanto para o 1 quanto para o 2. Para o primeiro e para o segundo, foi estatisticamente significante esse decréscimo. Bom, essa figura ela é semelhante à anterior. A diferença é que a anterior era de marcha, agora vamos falar, essa daqui é de corrida, né? Então lá no eixo X a gente tem as velocidades de corrida em metros por segundo e no eixo Y a gente tem um percentual de duração de cada evento. O percentual de duração da apoio simples, por exemplo, nas figuras 1 e 2 e da fase de voo na figura 3 e 4. O que a gente pode observar que é o seguinte, que na corrida, conforme a gente pode ver na figura 1 e 2, conforme aumentou a velocidade, diminuiu-se o apoio simples. Com a fase de voo, ocorreu o contrário. Conforme a velocidade aumentou, obrigou as pessoas a caminharem com uma fase de voo maior em relação à velocidade de locomoção anterior. A gente pode ver que o comportamento é como se fosse o contrário da marcha. O apoio simples dura menos e a fase de voo e o duplo apoio são o contrário também. Aqui é uma comparação entre o primeiro e o segundo apoio simples. Aqui no eixo X a gente tem o primeiro e o segundo apoio simples e o percentual de duração. Esses aqui são para velocidades de marcha. A gente pode ver que a diferença foi estatisticamente significante em todas as três velocidades, em que o primeiro apoio simples ele teve um percentual maior de duração do que o segundo apoio simples. Isso mostra uma assimetria na duração dos eventos. Essa figura também é semelhante à anterior. O interessante dessas duas figuras que a gente compara a mesma coisa realizada a partir de membros inferiores diferentes, ou seja, um apoio simples, a gente vai comparar um apoio simples realizado com o pé esquerdo na frente com o outro realizado com o pé direito na frente. Bom, assim como na figura anterior, a gente pode ver que os primeiros apoios simples esquerdos, aliás, os primeiros apoios simples que são realizados com a perna esquerda na frente, foram maiores que o segundo. Entretanto, para a corrida, essa diferença só foi estatisticamente significativa na velocidade de 2,6 metros por segundo. O Brezikoffer, de 2005, ele mostrou que o que possibilita o aumento do comprimento do passo na corrida é a fase de voo. E com isso, uma participação reduzida da frequência no aumento da velocidade. Isso aqui também a gente pôde observar no nosso estudo,
que na corrida o aumento da frequência foi monótono. Na Cala 2010, um estudo onde ele estudou a corrida, parâmetros de comprimento e frequência da corrida, ele pôde observar que os corredores, nesse estudo ele estudou velocistas, os corredores eles davam passos maiores a partir da perna esquerda. Bom, no nosso caso, a gente não mediu o comprimento de passo. Como a gente mostrou os gráficos dos apoios simples e apoio simples, duplo apoio e fase de voo, são percentual de duração. Então a gente tem os dados da gente em função do tempo, não de comprimento da passada. Mas mesmo assim a gente pôde observar que os passos dados a partir da perna esquerda, no caso dos apoios simples, foram maiores que os cilindros. Para todas as velocidades de marcha. Na corrida houve isso também, mas só foi significativo estatisticamente a velocidade de 2,6 metros por segundo. As variáveis variaram em função da velocidade. O coeficiente de correlação de Pearson, ele mostra que é uma tendência à linearidade entre essas duas, entre as variáveis e a velocidade de locomoção. Isso só não aconteceu para a frequência da passada, porque não houve um aumento significativo em relação ao aumento da velocidade. A gente pôde observar também que na marcha, quando as pessoas foram aumentar a velocidade, elas aumentavam o apoio simples e diminuíam o duplo apoio. Na corrida, a gente pôde observar o seguinte, que quando as pessoas iam caminhar em velocidades mais rápidas, o que acontecia? A fase de voo aumentava e o período de apoio simples diminuía. O nosso projeto ainda está em andamento e essa parte aqui corresponde, isso que a gente apresentou foi o que foi feito até agora. Os membros inferiores eles são muito importantes para a movimentação da coluna, como o Daniel já falou. Então essa parte aqui foi muito importante para o projeto. E agora a gente vai começar a fazer as análises